Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozendia. E aqui é a Patrine. E vocês estão escutando a edição 50 do Sempocast, uma edição muito especial, cheia de atrações diferentes e muito legais. Atrações especiais mesmo, que a gente trouxe e preparou para vocês com todo carinho, porque é uma edição comemorativa. E nessa edição a gente vai falar, não podia ser de outro assunto senão heróis. Afinal, o Sempo é um site de heróis, o que a gente mais gosta de falar são os heróis. Espero que vocês gostem bastante, aproveitem cada minuto, cada quadro, que a gente fez com muito carinho, como eu já falei, então aproveitem. A gente separou esse Sempocast em quadros, vocês vão ver, são espécies de entrevistas, discussões, tudo relacionado ao tema de heróis. Vocês vão acompanhar um pouquinho de opiniões de diversas pessoas que trabalham em diversas áreas e que têm diferentes perspectivas sobre esse mesmo tema. Então esperamos que vocês gostem do cast, um cast que deu muito trabalho, mas feito com muito carinho, então é de vocês. Valeu, vamos pro Sempocast. O herói é aquele que, antes de pensar nele mesmo, ele pensa no seu semelhante para ajudá-lo, não importando as consequências. No primeiro bloco, a gente tem um convidado aqui, senhoras e senhores, com vocês no Sempocast especial 50 Heróis, Alexandre Landucci. Fala aí, Alexandre. Boa pessoal, estamos de volta para falar aí do tema do número 50 do Sempo, 50 edições, estão ficando velhos, estão ficando gordos. A gente vai abordar primeiramente heróis, em geral, vamos também falar de Tokusatsu, porque eles são heróis, logicamente, e alguns filmes que tem essa coisa do herói na vida real, o herói da pessoa comum que se transforma em herói, enfim. Falar primeiramente, né, o que é um herói, onde surgiu o termo herói, antes dele ser super-herói. Alguém tem ideia como que... Bom, herói do latim hero, não é isso não, Eros Ramazzotti, mas assim, eu acho que cada um deu uma impressão, né, a gente gravou com muita gente falando sobre heróis, o que é o herói para cada um, mas assim, a gente reconhece o herói, eu acho que é alguém que faz o bem, principalmente, né, o que vocês acham? Sim, parece que a primeira figura do herói veio do grego, né? Uhum. São os heróis gregos, da mitologia grega, na maioria deles semideuses. Aquiles, Perseu, Hércules e parará pororô, vários são heróis. Aí depois o nome foi modificando e aí temos os grandes super-heróis que salvam a Terra, salvam Nova York na maioria das vezes, ou Tóquio, né, claro. Los Angeles. São sempre os três locais onde os heróis salvam. Geralmente a invasão alienígena é em Nova York e o monstro gigante aparece em Tóquio. Aí, a gente falando de herói, a gente vai muito além do que a gente tem em quadrinhos ou nos super-heróis da TV e de desenhos e tudo mais, né? Herói pode ser um cara que viu um gatinho que ia ser atropelado na rua e salvou o gatinho. O que diferencia dos super-heróis, eu não sei nem se é o superpoder, mas quem sabe talvez aquela conduta, né, que eles têm de, sei lá, talvez um uniforme, ou talvez ter uma habilidade especial, não precisa ser um superpoder, tipo um mutante ou o cara que veio de Krypton. Mas assim, ter pelo menos uma habilidade de ser mais inteligente, ou ter treinado aeróbica em casa e ficado forte. Acho que é isso que diferencia do herói, vamos dizer, comum. Por exemplo, os bombeiros são considerados heróis por muitas pessoas, mas eles não têm superpoderes e tudo mais, eles salvam as pessoas, né? A questão do super-herói é idealizado, né? É uma pessoa que vive no mundo, apesar de muitos dos super-heróis viverem em cidades reais, né? Los Angeles, Nova York, sim. Enfim, mas é um mundo idealizado, é um mundo onde a gente não tem invasão alienígena a cada semana, onde o herói tem que defender a cidade. Então é uma idealização do princípio do herói, que é esse que é o cara que se abdica da sua liberdade individual, abdica do seu dia a dia, né, do seu cotidiano, para ajudar, para lutar pelo bem maior, né? A gente pode encarar o herói em todas as sociedades. O grande mito e o grande líder sempre é um herói, é sempre aquele que se sacrifica, se martiriza às vezes em torno da causa que ele defende, né? Então aí a gente tem exemplos desde os que vocês citaram dos gregos. Você tem aí alguns que viraram um filme, já que a gente vai falar desse assunto, a gente pode falar de vários desses heróis da história que viraram filme. De cabeça, a gente lembra imediatamente do Coração Valente, do William Wallace, que é um personagem real e é um herói histórico na Escócia. Você pode citar também... Alexandre. Fala. Alexandre. Oi, tô ouvindo. Ué, tô falando, hein?
que, moça? Ué, eu citei ele falou do William Wallace, eu falei Alexandre o Grande. Nossa, meu Deus do céu, Então deixa eu completar, então. Mas ficou engraçado. Isso vai pro cast, com certeza. Porra, o cara chama Alexandre, não é possível, mano. Vai. Temos também Alexandre o Grande. Pateta. Você lembra dessa historinha do Pateta? Se chamava Alexandre o Grande, Pateta. Não. Era mó legal. Os heróis, eles estão presentes desde que o cinema nasceu. Então você tem, se for fazer uma linha histórica ali, você tem os primeiros filmes, os primeiros grandes filmes de aventura, todos eles tinham heróis. Sim. Todos eles já tinham até super-heróis. As séries de cinema, né, quando a televisão ainda não existia, como Flash Gordon, Buck Rogers, Sombra no rádio, o Batman teve uma série de cinema também, todos eles já eram idealizados, Fantasma. Todos já eram super-heróis ou heróis que serviam para passar uma mensagem positiva para o seu público, em geral crianças ou adolescentes, gente que ainda estava em formação de caráter e tudo mais. Então o herói servia como um professor, como alguém que apontava os erros do positivo e do negativo. Isso aí faz isso daí que você vai se dar bem. Isso daí é errado, isso aí vai te fazer mal, isso aí não pode fazer. Então um herói funciona também isso. Ele não é só um defensor, ele é um formador de opinião. Ele talvez seja o princípio da formação de opinião. É alguém que interfere na vida das pessoas, ensina, entre aspas, valores condizentes com a sociedade que ele está presente, né? Então, desde o princípio do cinema, desde o princípio do rádio, desde o princípio da literatura, o herói, a figura do herói sempre é presente, sempre é importante, sempre está ali junto, quase como o verdadeiro significado daquela história, é o grande responsável por aquela história acontecer. E é engraçado que você nota como, assim, de certa forma, a figura do herói, principalmente no cinema, eu acho, ela vai mudando, né? Porque antigamente a gente tinha, você falou Buck Rogers, né? E o Flash Gordon e tudo mais. Eram, inclusive, feitos por atores mais velhos. São quase senhores, você repara isso. Hoje em dia a gente tem o Edward, que é o vampirinho herói que salva a menininha, né? A gente vê isso também no caso aí a gente já tá avançando, né? Já seria um anti-herói, né? Isso, só exemplificando mesmo, sim, mas sim. É engraçado. Inclusive, os próprios heróis antigos, eles são readaptados pro atual. Você vê o próprio Super-Homem, que era o Christopher Reeve, que era um cara um pouco mais velho e com mais cara de homem, assim. Esse cara agora, que fez, eu esqueci o nome dele, ele tem mais cara de menino, assim como o cara do Smallville. Então eu não sei, eu acho que a geração agora cultua o que é mais jovem. Com certeza. Você pode ver também no Tokusatsu. Os heróis antigos, como se dizemos, da era Showa, eram todos mais velhos. Todos homens maduros. Você tinha um respeito por ele também, além dele ser herói, pela idade. Hoje em dia você vê heróis novos. É uma questão de identificação, talvez seja. No caso do japonês seja isso, talvez uma identificação. Você coloca a gente mais nova para se identificar. O público talvez se relacionar mais fácil. Não sei se é uma questão quem sabe para atingir o público mais novo, né? Sim. A gente vê que, então, isso é tanto no Oriente e no Ocidente. Eu acho que a forma não é nem a questão tanto da idade, eu acho. Eu acho que é uma questão da forma como ele se relaciona com o público, se relaciona com o mundo ao redor dele. Antes, eu não vou citar um dado exato, um filme ou alguma coisa que mudou isso, mas eu acho que isso muito passa pela questão da contracultura da década de 60. Eu acho que a partir daí a visão do mundo, em especial dos Estados Unidos, pela sua população, começou a mudar. Isso, obviamente, teve um reflexo em todas as manifestações culturais, manifestações artísticas, inclusive o cinema. Então, você teve ali uma década de 70 recheada de anti-heróis, de figuras violentas e agressivas, mas que de uma forma ou de outra eram considerados heróis. Você tem ali, e a gente pode encarar isso como o princípio do anti-herói, pelo menos no cinema, de uma forma mais popular. Você tem ali, por exemplo, o Dirty Harry, que é a imagem do Clint Eastwood, que era um policial que não tinha medo de matar o bandido. Então há uma mudança nessa visão de herói. Gente, cara, inclusive quem era herói antigamente era quem matava o índio, né, cara? Hoje em dia isso aí, direitos humanos... Mas você percebe como, até quando você tem essa questão do homem branco que matava o índio nos faroestes, nos westerns antigos, você tinha que este herói, entre aspas, ou
para muitos vilões ou anti-herói, enfim, depende de como você vê, ele estava inserido na forma como que aquela sociedade encarava aquela situação. Ou seja, naquele momento histórico era aceitável se idealizar o Velho Oeste com um mocinho atirando em índio. Hoje em dia a gente sabe que não funciona, mas naquele período ele era um herói. É isso no Dutch Harry é que ele vai contra a sociedade, ele contra os princípios estabelecidos pela sociedade que o policial tem que ir lá e prender. Ele modifica isso, ele vai lá e mata o bandido, ele não quer nem saber. E essa década recheada de anti-heróis, ela tem uma interrupção brusca quando tem o advento do Guerra nas Estrelas, de Star Wars. E nada mais é do que um gigantesco apanhado de todas as questões mitológicas, as questões históricas e de diversas culturas, jogado no liquidificador, batida e transformada num filme. Uma das fontes, acho que todo mundo sabe, os ouvintes do Simplecast sabem, uma das fontes principais de pesquisa do George Lucas é o Joseph Campbell, que escreveu A Jornada do Herói. Uhum. E Star Wars, depois de Star Wars, essa ideia da Jornada do Herói já vinha acontecendo em alguns outros filmes, já aparecia outras vezes, é verdade, mas a partir dali você teve uma ênfase nessa utilização do herói, com essa questão do garoto que passa por um trauma, tem que vencer, encontra uma jornada, então ele tem que passar por desafios, perigos para encontrar o final glorioso, onde ele é sagrado cavaleiro, no caso, né, que é o que Star Wars faz. Isso. Então, essa aparição do Star Wars modifica a forma da gente encarar o herói. Mas, quando você chega nas adaptações de quadrinhos, por exemplo, dos anos 2000, você tem uma outra forma de se relacionar, porque a sociedade mudou. Então, esse mesmo herói da Jornada do Herói, se ele fosse xerocado e colocado da forma como ele nasceu em Star Wars, digamos assim, nasceu entre aspas, colocado numa adaptação atual, ele talvez não funcionaria. A gente vive numa sociedade em que o anti-herói foi muito valorizado pela década que veio depois, que é a década de 80, que é a década dos brucutus, a década do Stallone, do Schwarzenegger, do Van Damme, onde o herói era muito forte, muito macho e também não tinha medo de matar o vilão. Então é uma mistura entre a jornada do herói do Star Wars com a questão do brucutu, que dá um anti-herói, entre aspas, que é o que a gente encara hoje, que é um herói mais despojado, um herói mais laid back, mais cool, que se relaciona com o seu mundo dessa forma. Exato. É um herói que não tem tanta... a moralidade dele não é tão rígida como você pegasse os primeiros filmes, os primeiros seriados de cinema, como a gente já falou, Flash Gordon, Bucky Rogers, que tinha um princípio moral muito mais rígido do que os heróis mais modernos. Isso em qualquer uma dessas adaptações de quadrinhos, ela está presente. Eu acho que o herói serve para você ver em qual estado ou qual situação está o país ou em qual momento que você está vivendo ali. Por exemplo, no Tokusatsu, como a gente tem os mais antigos com pessoas mais velhas, era aquele negócio de eu respeito muito mais velho, ele tem muita coisa para me ensinar. Os Tokusatsu atuais, eles são diferentes. Eles são o jovem que precisa melhorar, que tem coisa para aprender e que com um esforço ele vai conseguir ser melhor e chegar mais longe. Porque era uma sociedade antiga no Japão que valorizava muito os mais velhos, e hoje em dia essa coisa está mudando um pouco, está virando mais um pouco o foco para os jovens que vão crescer e ser grandes profissionais, e toda a pressão que tem em cima deles e tudo mais. Prova disso é o Kamen Rider The First e Kamen Rider The Next. São duas séries da década de 70, onde os heróis eles eram mais velhos. E no remake são personagens mais novos. Eles são bem mais jovens, no máximo 25 anos. Todo o contexto é atual. Então a gente tem com certeza assim, o reflexo disso e a prova concreta de que tudo isso é real. É um reflexo. Os heróis também são assim. Provas são os dois filmes talvez que a gente possa encaixar nessa discussão e falar um pouco mais aprofundadamente deles, que eu acho que são importantes, e que tem muito a ver com isso, que são o Kick-Ass e o Sparkville. Ambos são heróis de uma faixa de idade, no máximo de, 20 anos de idade, não mais que isso, e que encaram o seu público da mesma forma. A ideia é colocar o público que está vendo o filme na mesma posição desses personagens. Se ele pode, eu também posso. É diferente do que a gente via anteriormente. É um reflexo também de uma cultura que dá poder a essas pessoas que sempre gostaram desse tipo de produção cultural. Então, se há 20 anos atrás você não tinha nenhum filme de herói, você tinha algumas explicações. Uma delas é que as pessoas que tomavam conta, produziam, não tinham atentado que havia um público, e os leitores ainda não tinham assumido um cargo de chefia suficiente para poder chegar e falar, vamos apostar numa adaptação de quadrinhos do X-Men, porque isso vai dar dinheiro, porque eu conheço, eu sei que isso vai funcionar.
Hoje em dia, cara, a gente vive uma nerdificação da cultura pop que dá nisso. Então você tem uma quantidade inacreditável de adaptações de quadrinhos, e algumas funcionam, outras não funcionam, mas muitas delas dirigidas, produzidas ou estreladas por gente que é do meio, ou seja, que nasceu com aquilo, que cresceu com aquilo. É uma outra forma da gente ver o herói, é um herói mais humano, no sentido de que o público que se relaciona com ele encara ele de uma forma mais pessoal, você se relaciona com ele de uma forma mais íntima do que você se relacionaria, por exemplo, como o Christopher Lee com o Superman. A gente falou de que é, cara. A história, se fosse apresentada, quem sabe, talvez 10, 15 anos atrás, as pessoas iam falar, esse moleque precisa de uma palmada e voltar a estudar, né, cara? Exato. Eu acho que nem tanto a esse ponto. Eu acho que as pessoas não iam aceitar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não funcionaria. Ele não seria vendido. Ninguém conseguiria vender uma história de um moleque que se veste de super-herói. Se você lê o quadrinho, você sabe que o quadrinho é infinitamente mais violento, então também tem essa questão. Hoje em dia a gente tem uma permissividade em relação a gente tem uma permissividade. Essa palavra existe? No dicionário Sempu existe. Tá. A gente tem uma noção de violência muito mais aberta, muito mais abrangente do que a gente tinha 15 anos atrás. A facilidade com que o público consome a violência, consome sexo, assuntos tabus que eram tabus, é muito mais fácil. Você encontra com muito mais facilidade. Isso reflete. Assim como é muito mais fácil o público consumir coisa nerd, coisa de herói hoje em dia. E isso talvez tenha empobrecido um pouco. Não é papo de no meu tempo e tudo mais, mas essa facilidade, essa promiscuidade, vamos dizer, do que é o herói, das adaptações de herói, tenha talvez empobrecido um pouco e as pessoas tenham passado a fazer filmes para ganhar mais dinheiro do que ver aquele herói que eu gostava na tela, sabe? Isso não é um demérito, não. Eu só acho que é um exagero. E tudo que é um exagero tende a o quê? Tende a banalização. E quando tende a banalização, tende a empobrecer o produto apresentado. A gente vê uma infinidade de produções de quadrinhos, ou com cara de quadrinhos, ou adaptações de brinquedos. Então, a banalização da figura do herói é uma dessas questões que geram isso, né? Então você banaliza o herói, tudo pode. A gente vive numa sociedade mais infantilizada e muita gente compra a síndrome de Peter Pan e vive na síndrome de Peter Pan até o fim da vida. E isso é uma coisa perigosa. E quando a gente vê filmes que refletem isso, eles são sociologicamente muito importantes, tanto Scott Pilgrim como Kick-Ass. Eles refletem exatamente uma geração, para o bem e para o mal. É uma geração antenada, uma geração descolada que consome tudo ao mesmo tempo e com uma facilidade de compreensão razoável para boa, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que vive com dificuldade de relacionamento muito boba, problemas muito banais que se tornam uma tempestade, e eu acho que isso refletem muito o momento que a gente vê e o tipo de herói que a gente vê. Isso é uma coisa muito, muito legal. Eu escrevi sobre Scott Pilgrim, o Sepulcro colocou a crítica também no ar, escrevi no blog, o Sepulcro produziu, e eu revi o filme outra vez. Eu acrescentaria mais coisas ainda àquele filme. Eu acho que ele funciona muito bem para a gente analisar não só a sociedade, mas muito o que é um herói hoje para a sociedade. Porque se você for pegar o Scott Pilgrim e comparar o Scott Pilgrim, se você falasse para mim, quando eu tinha, 7 anos de idade, e o herói da minha época de criança era o Rambo, era o Schwarzenegger, e falasse pra mim que o herói do século XXI seria o Michael Cera, magrelo, falando baixo, eu ia falar, cara, né? Esse cara não pode ser o herói. Mas ele é o herói, ele representa muito bem o que a sociedade encara como herói hoje em dia, como o que faz sucesso. Além, é claro, de uma forma muito inteligente de se comunicar com o seu público. Isso me lembrou um papo que eu estava tendo com o Alexandre hoje, mesmo mais cedo. A gente falou sobre a síndrome de Peter Pan e os fãs de Tokusatsu. Eu cheguei na conclusão com a conversa que eu tive com ele, que é o seguinte: o pessoal que gosta de Tokusatsu vive numa linha tênue entre o mongoloide, sem brincadeira, as pessoas que me desculpem, mas sem brincadeira, esses mongóis querem reviver a infância, o resto da vida, querendo que todas as séries sejam Jaspion e Changeman, e as outras pessoas que conseguem compreender e conseguem gostar de outras coisas. A principal dificuldade do fã de Tokusatsu é entender outros heróis em outras séries e aceitar essas séries como também heróis, como também séries legais. E a pessoa acaba estragando um pouco, eu acho, que as séries, falando mal e denegrindo a imagem das séries porque não é do jeito que ela gosta. O cara tem que pensar a seguinte coisa: eu estou assistindo algo que é focado para crianças e adolescentes.
Você tem que entender e ter aquela cabeça. Você gosta de heróis? Gosta realmente? Você quer consumir essa cultura que é o Tokusatsu? Então aprenda a gostar das séries. Entenda a história, o roteiro, entenda o que está se passando no mundo atualmente pro herói ser dessa maneira. Não fique apenas vivendo de nostalgia. Vai ter coisa ruim? Vai ter coisa ruim, mas também tem coisa boa. E aprenda a sair do mundo do Peter Pan de vez em quando, né? Por favor, cabe aqui a gente chamar a atenção, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes também, porque a gente tem casts que fogem uma vírgula do que é o Tokusatsu nessa imagem Peter Pan, e a gente tem menos da metade de download do que um Tokusatsu da era Manchete. É vocês que estão perdendo, gente, não é a gente tá gravando as coisas que a gente gosta, e assim acontece com o herói. Vocês estão perdendo de conhecer heróis novos. E da mesma forma, as pessoas estão fazendo heróis novos muito idiotas. Estão fazendo por fazer. É o que funciona. Porque a sociedade pede isso, cara. É triste você dizer isso, mas a gente vive numa sociedade onde o público-alvo de uma produção cinematográfica, de grande porte, um blockbuster, é 13 anos. Existe entretenimento juvenil. Você vê, por exemplo, gente elogiando o Watchmen e tudo mais. Cara, o Watchmen, por mais que seja espetacular no quadrinho, é um filme juvenil, cara. Não é um filme adulto. Desculpa, porque tem violência, porque tem uma cena de sexo, é tão adolescente, que eu não sei se vocês lembram exatamente do filme, mas isso pra mim entregou exatamente como é um filme adolescente. E na hora que o cara tá lá e finalmente chega a fundo, digamos assim, o diretor muito toscamente aciona o botão e sai fogo. Ou seja, isso é muito infantil, cara. É bobo isso, cara, é infantil. A gente vê que ele é tão juvenil, mas tão juvenil, que a história foi mudada, né, cara? Pois é uma questão assim, talvez o público não vai entender a metáfora do monstro, não sei o quê. Eu acho assim, o Alan Moore, ele não é um escritor adolescente, essa é a questão. É isso. Você pega um quadrinho escrito por uma pessoa que tem essa visão, o Alan Moore se auto-intitula mago. E aí você pega um diretor que é o Zack Snyder, extremamente competente naquilo que ele faz, ele é muito bom fazendo imagem, mas que, sabe, pegou um facsímile sem ter a mesma interpretação daquilo. Pegou aquilo, transportou pro cinema, fez ali, um monte de fanboy adolescente achou fantástico, achou lindo, espetacular, a última bolacha do pacote, mas se você for analisar como um filme, ele é estéril, ele não tem nenhuma emoção, você não se envolve com nenhum daqueles personagens. E a ideia é que você se envolvesse com aquele pessoal, afinal eles são heróis de verdade, não é? A ideia não é essa. Exatamente, era essa. Por isso que a gente tem um filme que é, por exemplo, eu não tô falando da qualidade do filme, mas tô falando pro público do filme. Hellboy é um filme que é um pouco mais adulto, que não é uma coisa assim super teen e super descolada. É um filme que não chamou tanta atenção e não fez tanto sucesso. A questão é que o Hellboy é diferente desses daí porque ele não se levou a sério. O Hellboy, você percebe que os atores, o Guillermo del Toro, todo mundo ali sabe exatamente o que está fazendo. Eles não se levam a sério demais. Eles sabem que eles estão fazendo um filme de entretenimento, tem que ser gostoso, divertido, você tem que dar umas risadas e que, pô, muito legal a história, vou comprar, vou ficar pra mim, gostei, vai pra minha coleção. Por isso que eu acho que ele funciona bem. Exato, porque o grande segredo dos bons filmes de entretenimento é, eu estou fazendo um bom entretenimento, é isso que eu quero fazer, nada mais. Eu acho que talvez, existem alguns poucos exemplos que talvez funcionem. Eu acho que o mais latente deles é o Batman Cavaleiro das Trevas, que é um filme que se leva extremamente a sério, é um filme que você, isso é uma comparação muito simples, você imagina o Batman sem a roupa do Batman, imagina que ele fosse um vigilante, um policial, ele funcionaria do mesmo jeito. É um filme que se leva a sério, do primeiro ao último minuto, mesmo assim ele não cai na galhofa. Mas isso é uma produção, uma quantidade monstruosa de filmes. Senhor Landucci, faça seu jabá natural e mais do que bem-vindo. E muito obrigado. Dessa da galera. Primeiro, agradecer o convite de novo. Não sei se a gente chega a uma conclusão, mas é legal. Pô, dá o jabá de novo, né? blogfotogramadigital.blogspot.com. Quem quiser, a gente tá lá falando sobre cinema. É isso. Pô, cara, ser o cara que não exatamente salva as pessoas, mas o cara que chega e marca presença. Nesse segundo bloco a gente tá aqui com uma pessoa que é muito especial pro Senpu, que a gente viu o cara, um herói se formando, não é isso? Dá um oi aí, ô Wagner. E aí, galera, tudo bem? Então, o Wagner é um cara que a gente presume que gosta muito de Tokusatsu, e eu vou começar com uma pergunta assim, na lata. Wagner, por quê? Por que você resolveu fazer cosplay, vestir de herói e criar um herói? Por quê? Ah, cara, vem da infância mesmo, vontade de fazer um Tokusatsu aí, né? Incentivo que a gente teve aí quando a gente era mais novo assistindo Changeman, Black Kamen Rider, Jaspion. E aí a gente ficou um tempo sem ter essas séries aí, né, na televisão. A gente que tem aí é os Power Rangers, né, que é
sabanização aí do seriado japonês, e agora com acesso à internet, com o YouTube, que o pessoal lançou muito vídeo que tinha, então a gente começou a rever isso aí e acabou voltando aquela, como se diz assim, né, aquela vontade de assistir, e acabou que isso foi gerando um cosplay, e a gente vendo o trabalho de outras pessoas aí tentando fazer um Tokusatsu nacional. Então eu pensei, por que a gente não tentar fazer um também, que aqui em Minas Gerais até então ninguém fez, né? É verdade. Que eu saiba. Então aí foi surgindo essa vontade de fazer. E a gente tá batalhando aí, tentando levar o projeto do Zector pra frente. Se tudo der certinho, vamos ver se esse ano sai curta-metragem aí pra testes, né? Mas, Wagner, surgiu assim dentro de você uma vontade assim de se tornar um herói, por isso que você criou o Zector, ou foi só por causa do Tokusatsu? Ou você sempre teve vontade de assim, eu gostava muito de super-herói e eu quero ser pelo menos um super-herói, pelo menos na ficção? Também surgiu, né? Eu não sou muito ligado a essa coisa de, como se diz, de esoterismo e tal, mas eu sou do signo de Sagitário, então eles falam que o sagitariano ele tem essa coisa de justiça, né? De fazer justiça a qualquer preço, ver as coisas erradas e não gosta, e isso, assim, vem um pouco do coração da gente mesmo. E um super-herói também, mas é pra poder dar uma abafada nessa vontade, vamos dizer assim. Tem a influência dos Tokusatsu antigos, mas também um pouco da vontade que a gente tinha de ter um superpoder, assim, lutar contra as forças do mal, essas coisas de criança mesmo, mas que eu acho que todo mundo tem esse lado. Às vezes a pessoa não quer demonstrar, tá mais velha, não, essa palavra vai ser pagação de mico, mas não, eu acho que todo mundo tem isso dentro de si, pelo menos uma pessoa de bom caráter, ela tem isso dentro de si mesmo. É verdade. O primeiro cosplay que você fez foi o do Kamen Rider Black? Foi. Na verdade, o Black até agora é o único cosplay que eu fiz, né? As pessoas falam, o seu cosplay lá ficou bacana do Zector, mas na verdade o Zector ele não é um cosplay, ele é uma criação minha. Ele é um verdade. herói. Ele é um herói criado por você. É um herói mesmo. Tanto com questão visual, quanto questão da história em si que está sendo criada. Então eu vejo muitas pessoas que às vezes estão criando uma armadura, né? Com um visual próprio, a pessoa fala, esse é meu cosplay do herói tal, mas não é um cosplay, ele é o herói, entendeu? O não, cosplay a gente entende perfeitamente. É até bom separar isso. Olha só, você chegou a fazer croquis antes da roupa, ou você já foi metendo a mão na massa e vendo assim, como que fica? Não, eu já fui fazendo, como se diz, né, igual você falou, metendo a mão na massa mesmo. Eu não sou bom pra desenhar, fazer esse tipo de coisa. Então eu até cheguei a fazer um teste de um colete, de visual, mas não achei que tinha ficado legal. Aí eu tive um pouco de influência, que o pessoal até deve ter visto, quem já tá acompanhando, foi até do Homem de Ferro, com questão aquela coisa que tem no peito que acende, né? Mas eu fui criando assim de cabeça, fui pegando muito material que é considerado até sucata mesmo lá em casa, fui olhando e falando, isso aqui dá pra fazer tal coisa. E fui fazendo e não ficava bom uma coisa, aí eu fazia de novo, fazia uma parte da perna da bota, não ficava legal, fazia outra, e foi até chegar no resultado que eu queria. Inclusive o capacete, eu usei o molde do capacete do Black que eu tinha. Eu fiz um outro capacete do Black e modifiquei a parte do queixo, entendeu? Se a pessoa observar até a parte da boca, aqueles frisos que tem ali, são iguais aos do Black. Eu só fiz um outro acabamento por cima. Então, assim, aproveitando bastante coisa mesmo para poder facilitar o trabalho. E quando você vestiu com a roupa completa, qual foi a sensação que você teve? Assim? Foi realização mesmo, né? Falei, bom, agora eu já posso falar que eu sou um super-herói, porque já tem a armadura toda pronta aqui, aí o resto vai ficar mais fácil. Aí, assim, já tá meio caminho andado, porque criar um visual que as pessoas gostem, que achem bacana, é bem difícil. E eu não sou muito bom para designer, esse tipo de coisa. Mas na hora que eu vi o resultado, principalmente quando eu terminei as ombreiras, que antes de eu terminar as ombreiras já estava praticamente tudo pronto. Eu fiquei em muita dúvida com relação às ombreiras. Aí quando eu fiz as ombreiras que eu coloquei, aí que eu vi que o negócio tinha ficado o resultado que eu esperava mesmo. Queria dar um acabamento melhor, mas isso é uma coisa que infelizmente agora não tem como a gente fazer um investimento desse tipo. Mas se as coisas derem certo e for ter mais episódios, alguma coisa assim, aí já vale a pena a gente dar uma melhorada aí na armadura, fazer ela ficar mais bonita, mais imponente, né? Mas eu acho que ficou muito bom o resultado e a sensação foi muito boa. Gente, é legal, vocês que estão ouvindo o cast, é legal comentar que o Wagner não é um menino novinho de 12, 13 anos. O cara é casado, tem uma filhinha que inclusive tem uma roupa que é Meu Pai Herói, que é muito boa. É um cara, assim, um pouco mais velho e tal. Então, você vê, é uma coisa que
eu não vejo esse efeito em quase nenhuma outra, sabe, nenhum outro hobby, assim, sabe? Atinge desde a criancinha até o cara mais velho, então é muito legal isso. Wagner, você tem algum problema em falar a sua idade pro pessoal? Pra todo mundo ficar sabendo? Eu tô com 33 anos. Com 33 anos, então é muito legal isso. Eu até gosto de falar a idade porque geralmente, né, no corre-corre do dia a dia a gente às vezes anda meio, como se diz assim, mal cuidado, né, deixar lá seca a coisa toda, mas quando a gente dá um trato no visual, o pessoal fala, poxa, mas você não tem cara de que tem 33, pra mim você tinha 25, 28 no máximo, então eu não tenho problema com isso não, entendeu? É isso, ô Wagner, queria te perguntar também, quando você começou a fazer o cosplay do Black e depois que você passou a fazer o seu próprio herói e tal, qual foi a reação das pessoas, sei lá, dos seus familiares, gente que não conhece Tokusatsu? O que eles pensaram quando você começou a fazer isso? Acharam que você estava endoidando? O que foi? De início o pessoal falou, eu comecei fazendo o capacete, né? Tentei fazer o capacete do Metal como teste. Ficou inacabado porque não ficou o resultado que eu queria, também foi para testar materiais. E depois, quando eu fiz o cursinho de fibra de vidro, aí minha mente abriu completamente. Mas eu já havia começado a fazer o do Black, já estava quase praticamente pronto quando eu fiz esse curso. E aí o cara até falou comigo, poxa, já que você fez o capacete, faz a armadura. Eu comecei a fazer a armadura. Aí muita gente falou, pô, o cara é inteligente e tal, pra você ver que ele conseguiu fazer, mas ele tá perdendo tempo com isso é coisa de doido. Mas eu continuei, porque eu sou o tipo da pessoa que eu não dou muito ouvido pra crítica, como se diz, negativa. Uma zoação, não. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou e faço. Aí quando eu terminei de fazer e fui no Anime Fest, foi a primeira vez que eu fui em um evento e eu já fui de cosplay, com o meu primeiro cosplay. Aí a minha esposa foi comigo e ela ficou de cara com a reação e eu também. Porque assim que eu saí do vestiário do Anime Festival com a armadura do Black, ela tava toda novinha, até brilhando, o pessoal ficou doido com a qualidade que ficou o cosplay e já foi todo mundo batendo foto. E eu não consegui nem andar no evento por causa de tanta gente que queria bater foto. Aí